Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando esse sábado, feriado, porém num sábado, né? Não adianta muita coisa, 7 de setembro, vamos logo às notícias do Fogão, mesmo em data FIFA, todo dia eu falo aqui a mesma coisa, seguem frenéticas as novidades, né? Botafogo que já tem ali, chegou a marca de 25 mil alvinegros confirmados, check-in, né? Para o nosso desafio contra o São Paulo no dia 18 no Newton. E quem vai poder aparecer já nesse jogo, né? Aliás, até antes, na partida contra o Corinthians, é o Adrielson Bidou, né? Houve até aquela dúvida, porque como foi uma contratação ali de última hora e ele aparece no bid após o fechamento da janela, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Botafogo já tinha enviado todas as documentações, até pela facilidade de ser Lyon, né, nosso parceiro aí de Eagle, para a FIFA, tudo dentro do prazo. Então a CBF aí, os trâmites, né, a burocracia da CBF é que levou mais alguns dias, então tudo certo para o Xerife Adrielson estrear, beleza? Galera, uma contratação aí que não diz respeito ao Botafogo, foi no Corinthians, né? Novidade ontem, um jogador holandês. E claro, a gente, quando fala de Holanda, né, sempre lembra do Seedorf. Eu estava assistindo ontem o Sport TV e estava se falando ali do Memphis Depay, acho que é essa a pronúncia, que foi contratado pelo Corinthians, jogador de Copa do Mundo, jogou 2014 no Brasil, aos 20 anos, jogou a Copa também de 2022, contratado no Corinthians. E quando foi dada essa notícia, um jogador holandês, né, ainda, né, com 30 anos, quer dizer, ainda numa parte boa da carreira, falaram que era o primeiro holandês da história. E aí, ainda bem que um jornalista ali da mesa rapidamente corrigiu e falou do Seedorf, né? Seria uma falha muito grande não falarem do Seedorf. Aí tentaram meio que assim disfarçar, não, mas Seedorf já veio mais final de carreira e tal. Mas foi destacado, claro, o grande ano que o Seedorf teve no Botafogo, 2013, né? Principalmente jogando em alto nível. Então, mas o que chama atenção nessa notícia do Corinthians, que inclusive o Rizek, que é corintiano, né? André Rizek cornetou, é que o Corinthians hoje vive um momento financeiro muito instável. O Corinthians tem uma dívida que chega a quase 2 bilhões de reais. E essa contratação gira, né, em torno de 70 milhões de reais, que na verdade são luvas, salários, ganhos do Memphis Depay num período de 28 meses, tá? Então, claro que é uma contratação bacana para o futebol brasileiro, né? A gente sempre fala aqui, é legal ver jogador de Copa do Mundo, jogador ainda, né, se espera aí em alto nível, um jogador super artilheiro, né, na história da Laranja Mecânica, jogando no futebol brasileiro. Mas, como eu disse, o Corinthians com problemas financeiros sérios. Vocês lembram do Matias Rojas, né? Que o Botafogo quase contratou, acabou escolhendo o Parque São Jorge e depois causou um problema danado, né, entre FIFA, Corinthians, enfim. Também tem o caso do Ranieri, jogador do Cuiabá, que o Corinthians está devolvendo porque não conseguiu pagar, né? E o próprio Mateuzinho do Flamengo, que também o Botafogo quase contratou, ainda bem que não, e que, enfim, também o Corinthians não consegue pagar o Flamengo, talvez até devolva o jogador. Então, nesse momento que a gente precisa falar de fair play financeiro. Mas, Carlos, como que o Corinthians vai tirar da onde esse dinheiro? Grande parte desse dinheiro ali, quase 60 milhões, vem justamente do seu patrocinador, que é uma casa de apostas, tá? E aí que o Rizek pontuou, né, que quando se fala, e hoje começamos a falar de fair play financeiro, é um ponto sensível, né, e que tem que ser discutido, porque como que o Corinthians está devendo outros clubes de Série A, né, acabei de citar Cuiabá e Flamengo, e está trazendo um jogador assim com essas cifras tão altas, né? Então passa por aí. Mas como é o Corinthians, talvez a mídia de São Paulo não faça essa reflexão, né? Só quando é o Botafogo que parece que o Botafogo está indo contra, né, as regras, e já está mais do que provado que não, né? Falando em John Textor, né, já que eu falei desse assunto, o Textor, ele segue no Brasil, né? E ele, na próxima quinta-feira, dia 12, vai finalmente ter o julgamento do STJD, né, pela quinta comissão disciplinar
do STJD, já que ele foi denunciado 5 vezes no artigo 243F, que diz respeito à ofensa, à honra, né? Teve o Edinaldo Rodrigues, que foi citado aquela vez no jogo entre Botafogo e Palmeiras, o próprio Palmeiras está também aí citado, o São Paulo e o árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado. Então são algumas denúncias. A punição do Textor poderia chegar aí no máximo, né, a 810 dias, que dá cerca ali de 27 meses, e também ainda uma multa de 600 mil reais. A multa de 600 mil é o que menos me preocupa, né? Talvez ele até puxe ali na hora do bolso, assim, ou faça um Pix, né, e resolva. Mas 810 dias, certamente um exagero, né? Não acredito que isso vai acontecer, até porque o John Textor, recentemente na ESPN, deu uma entrevista dizendo que pediu uma reunião, né, particular, secreta, no STJD, justamente para mostrar as provas de manipulação de resultado, né, que ele tem, aquele relatório, né, da Good Game, que já foi mostrado, inclusive, lá em Brasília, na CPI, né, da manipulação de resultados. Então, o Textor, obviamente, aí se precavendo para não ser punido, né, ou, caso ocorra uma punição, obviamente não seja exagerada como essa. A gente lembra que há pouco tempo atrás ele teve também aquela sugestão, né, de punição que era mais absurda ainda, né, enfim, do antigo auditor do STJD. Galera, vamos falar de assuntos mais agradáveis. A sexta-feira, né, a sexta à noite foi animada. Primeiro teve NFL lá no Itaquerão, acabei de falar do Corinthians, né? Primeiro jogo da Liga Norte-Americana de Futebol, né? O futebol deles, né? Que é jogado principalmente com as mãos, né? Foi bacana, foi um jogo legal, curti de ver. Acabou com a vitória dos Eagles, né? Philadelphia Eagles, que na verdade trouxe o jogo, era o mandante da partida, em cima do Green Bay Packers, que tinha mais torcida, né? Green Bay Packers, eu soube aí informações aleatórias, né? Que é o time com o maior número de torcedores no Brasil, né? Os Cheeseheads, cabeças de queijo, Green Bay Packers, e foi um jogo animado, né? Pontuação alta, emoção até o final, foi legal. E aí eu fiquei ali paquerando o jogo e, claro, também atento ao jogo das 10 da noite, né? O futebol americano começou um pouco mais cedo, às 9h15, e 10 da noite começou o jogo lá no Couto Pereira da seleção brasileira. E, obviamente, acho que vocês que estão me assistindo vão concordar, o jogo valeu pela estreia do Luiz Henrique e só, né? Novamente a gente viu uma seleção brasileira muito aquém do que a gente espera. A gente entende as situações, né, de reunir o grupo, apesar de que esse grupo já estava desde segunda-feira treinando lá em Curitiba, né? Mas era fundamental para o Brasil, em termos de tabela, né, vencer. O Brasil que vinha de 3 derrotas seguidas, então era muito importante o Brasil vencer. Conseguiu, não dá nem para a gente imaginar num cenário que o Brasil não se classifique para a Copa do Mundo, até porque dessa vez há mais vagas, né? É um caminhão de vagas para as equipes sul-americanas, né? Falando em caminhão de vagas, quem hoje disputaria ali uma repescagem, né, em 6º lugar seria o Paraguai, do Gatito Fernandes. Aconteceu ontem o jogo lá em Montevidéu, entre Paraguai e Uruguai, ficou 0-0, o Gatito foi um bom nome aí da partida, inclusive evitando gols do Luizito Soares, que se despediu por lá, né? Então foi um bom jogo aí do Gatito, né? O Salvaria não teve a mesma sorte, ele não chegou a jogar, né? A sua seleção venezuelana tomou um sapeca iaiá de 4-0 da Bolívia. Mas a estreia do Luiz Henrique, vamos falar mais um pouquinho. Ele participou de alguns lances importantes da seleção. O gol foi do Rodrigo, né? Aliás, um bonito gol que contou com um desvio ali na defesa do Equador, né? E ele acabou saindo aos 61 minutos de jogo, né? Para a entrada do garoto Estevão, né? A joia aí palmeirense, o Estevão, acabou entrando no lugar do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique fez uma boa estreia. O Caio Ribeiro comentou da seguinte forma a estreia do Pantera: é natural na estreia não brilhar tanto, mas não se escondeu, chamou o jogo, se apresentou. É isso aí, também concordei com o Caio Ribeiro aí nesse comentário. Luiz Henrique, se não fez uma partida de Luiz Henrique com a camisa 7 do Fogão, pelo menos ele não se escondeu do jogo, né? Acho que causou uma boa impressão para a comissão técnica e para o próprio Dorival Júnior, né? E aí terça-feira, quem sabe aí ele tenha mais uma oportunidade
de jogar. O jogo dessa vez vai ser lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, segundo jogo aí dessa sequência, e novamente um jogo, quem sabe aí um duelo, né, entre Gatito e Luiz Henrique, um jogo importante para o Brasil, porque a Argentina já está com 18 pontos, o Brasil recém chegou a 10, né? Então, uma diferença muito grande aí para o nosso principal rival sul-americano, a Argentina, que acabou vencendo o Chile por 3-0. O Chile também está mal demais, está lá na rabada, né? Quem diria, uma seleção que era tão tradicional aqui no nosso continente. Pessoal, para a gente fechar esse vídeo desse sabadão, falar do Alex Telles, que chegou ontem ao Brasil, já está no Rio de Janeiro, aliás, fez um voo longo, né, desde Doha até São Paulo, depois São Paulo, Rio, por isso que ele chegou lá no Santos Dumont e deu entrevista à BTB Esportes, principalmente, que estava lá, sempre está acompanhando, né, a chegada dos jogadores, e o Alex Telles falou vários fatores, né, da vinda dele. Ele já tinha ouvido falar muito bem, claro, da estrutura do Botafogo, do ambiente do Botafogo, até mesmo antes desse contato do Textor, porque o técnico dele lá no Al Nassr era ninguém mais, ninguém menos que o Luiz Castro. E segundo ele, o Luiz Castro, vira e mexe, falava do Rio de Janeiro e do Botafogo, né? Falava bem, naturalmente, né? Assim espera. Não, disse o Alex Telles que sim, então ele já tinha essa ideia na cabeça, e quando recebeu, né, o contato do Botafogo, falou do Textor, né, ligar diretamente, isso faz muita diferença, galera. Vocês imaginem que o Textor, em algumas contratações, a gente tem falado disso, não terceiriza, né, não passa para alguém, ele liga diretamente, fala com o jogador, né, e aí, justamente o Alex Telles falou que se sentiu muito valorizado, né. Ele já tinha ideia de retornar ao futebol brasileiro e desde esse primeiro contato com o Botafogo ele disse que realmente gostou do projeto, né? Projeto, como eu botei na thumb aí, muito ambicioso, né? Projeto do Botafogo e claro, também essa proximidade da seleção brasileira, obviamente que ele também falou disso, que sonha em retornar, né, à seleção canarinho, né? Estou entusiasmado, um clube que tem a história que tem, não pensei duas vezes antes de aceitar vir para o Fogão. Foram as palavras do Alex Telles logo na chegada no Santos Dumont, né? E outra coisa importante também, ele já está apto, né? Outro que está aí também no bid, já está apto a estrear no jogo com o Corinthians, no próximo final de semana, e depois, naturalmente, também no nosso confronto com o São Paulo, né? Tomara que essa semana, ele vinha jogando, né? Vinha em atividade, tomara que essa semana que o Botafogo vai ter de treinamento, retornando na segunda-feira, né? E ele falou que tá louco para começar a treinar segunda-feira com os novos companheiros, que o Botafogo consiga entrosar essas novas peças, também lembrando do Vitinho, né? Outro jogador aí importante aí, dessas contratações aí recentes da janela fantástica do Botafogo, 8 jogadores no total, né? Para mim, a melhor janela do Brasil, né? Do Brasil. Esse ano foi essa janela do Fogão. Galera, é isso. Quero agradecer demais o apoio de vocês, a moral de sempre, né? Mesmo nesse momento aí de data FIFA, não tem jogo rolando, mas vocês continuam dando muita moral aqui. Deixa o like, né? Nunca pedi nada, mentira, sempre peço. Deixa o like, faça o seu comentário, porque ajuda, claro, aqui a plataforma do YouTube a entender que é um conteúdo super de qualidade. Quem sabe aí apresente o canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa, beleza? Tamo junto. Sabadão de paz, tranquilidade, amor e, claro, daqui a pouco eu vou botar minha camisa do Fogão para desfilar por aí e tirar uma onda. Tamo junto, valeu!